Muito bem, meu nome é José Batista de Oliveira, eu sou de Minas Gerais, sou de uma pequena cidade do interior de Minas que chama Araújos, é uma cidade aqui no oeste de Minas, e eu tenho 68 anos, e eu tenho a mesma idade da ABIP, eu nasci no ano que a ABIP foi fundada aqui em Belo Horizonte, né? Então eu e a ABIP temos isso em comum. E estou aqui com muito prazer recebendo vocês aqui em Lagoa Santa, que também é a minha cidade, né? Eu tenho casa aqui, não sou residente aqui, mas sou residente final de semana, e é com muita alegria e com satisfação que eu estou recebendo aqui o presidente da ABIP e os demais ex-presidentes da ABIP e vocês. Eu acho muito relevante esse trabalho que se propõe a fazer, que é construir a história da ABIP para que ela não se perca. Olha, tem um fato interessante, gostoso de relembrar. Meu primeiro trabalho foi numa padaria grande, né, uma indústria que tinha vários carros de entrega na época, isso era muito relevante aqui em Belo Horizonte, então era uma empresa e eu trabalhei nessa empresa durante 5 anos. E aí então eu saí dessa empresa e fiz a minha própria empresa, então com 24 anos, e aconteceu um fato relevante aqui, gostoso de registrar, que 15 anos depois eu estava fazendo esse trabalho de liderança, eu fui presidente da Associação Mineira, ao lado do meu ex-patrão, que era o Giovanni Guerra. Quer dizer, então foi assim, algo muito prazeroso, eu acho que merece esse registro. Minha ida para as entidades, para a associação, para o sindicato, se deveu ao ex-presidente Edson Salles, e uma visita que eu fiz na empresa dele à época para colocar uma situação do momento daquela época, ele disse: não, aqui na empresa eu não falo com você nesse assunto não. Quer falar comigo desse assunto, você vai fazer uma visita lá no sindicato, na reunião do sindicato, e assim começou minha vida na liderança de classe aqui de Belo Horizonte. Um tempo depois, na sucessão do Salomão como presidente da associação, polarizou a candidatura. A candidatura não, a sucessão tinha que ser feita porque aqui tem um mandato, né? Então esgotou o tempo de mandato. Então teria que ter um novo presidente. E tinha o Celso Sucim, que tinha uma padaria, está na família dele até hoje, uma padaria muito boa, e ele era uma pessoa, uma cabeça pensante, uma inteligência privilegiada, e então ficou essa questão, né? Não, é o Batista, não, é o Celso, não. Um dia eu disse para ele: Celso, você muito mais capacitado, você é uma pessoa inteligente, você tem, enfim, o presidente deve ser você. Na época eu tinha um problema na mão, minha mão não podia esbarrar em nada que ela machucava. Eu falei: eu tenho esse problema nas mãos aqui e tal, esse negócio me incomoda muito, não sei o que e tal. Aí ele disse para mim assim: bom, Batista, então está muito fácil de resolver. Eu vou ficar com o seu problema e vou virar presidente. E você fica com o meu problema. Eu falei: mas qual que é o seu problema? Meu problema é que eu sou diabético, sou cardíaco, estou na fila de transplante e veio morrer 50 dias depois. Nós perdemos ali um grande amigo, e até hoje fica parece que está faltando uma pessoa sempre no nosso meio, sabe, essas pessoas que não substituem. E ele me chamava de sócio, porque a gente foi numa feira uma vez e tinha um stand lá que chamava Suzin Batista. A partir daí ele me chamava de sócio. E a gente sente uma grande falta dele até hoje. E aí, emendando, na Associação Mineira, né, nós tivemos a oportunidade
de fazer alguns projetos muito relevantes. Nós fizemos um projeto aqui de panificação que eu acho que é um case até para as entidades brasileiras. Nós fizemos um convênio internacional com a França, com o apoio do Senai Nacional, um projeto muito grande, um projeto caro. Esse projeto permitiu que a gente mandasse uma pessoa para a França. Essa pessoa foi para uma entidade lá que chama Companheiros do Dever, Compagnon Devoir. Ficou morando lá 6 meses e depois veio um francês altamente qualificado para desenvolver as baguetes francesas e as massas de brioche em Minas Gerais. Quer dizer, uma coisa fantástica hoje. Amanhã você vai ter a oportunidade de conhecer na minha casa as baguetes. Então, assim, esse projeto é, para mim, assim, algo que eu tenho um carinho muito grande de relembrar dessa época. Então, foi, assim, eu diria que realmente um grande sucesso, assim, eu sempre fui muito voltado, assim, para esse lado técnico, né, de desenvolvimento. Eu sou panificador desde os 24 anos, quer dizer, então acho que não estou fazendo mais do que a minha obrigação, mas sempre eu tive esse viés. Então isso foi muito prazeroso para mim. Então, a partir do momento que eu fui elevado à condição de presidente da Associação Mineira, por dever de ofício, e eu comecei a frequentar as reuniões da ABIP, né, a MIP, que é a Associação Mineira, é uma das filiadas à ABIP. Então, a partir dali, eu comecei a frequentar, depois também passei pelo sindicato, aí mais ainda, e nessa militância minha aqui na Associação Mineira e no sindicato, além da revista, a gente teve a oportunidade, um pouco mais à frente, fazer a feira da panificação de Minas Gerais, que se chamava Minas Pão, que depois ela fundiu-se com a feira de supermercado, a feira da AMES, que é a Associação Mineira de Supermercado, e virou um grande evento aqui com um calendário anual. Então nós fizemos uma feira realmente de grande sucesso em Minas Gerais durante um bom tempo. Nós tivemos sim uma militância grande na ABIP. Eu acredito que eu tenho uma folha de serviço prestado para a ABIP muito grande, porque quando na presidência do Salomão, eu fui diretor financeiro durante os 2 mandatos dele. Quer dizer, então isso foram 8 anos de trabalho como diretor financeiro. Depois, na gestão do Alexandre Pereira, eu fui elevado ao cargo de primeiro vice-presidente. E nesse cargo de primeiro vice-presidente, a gente tinha nós fizemos uma boa dobradinha, eu e o Alexandre, porque o Alexandre, como ficava lá no Ceará, ele delegava muita coisa para eu resolver aqui nas pautas das parcerias, etc., esse negócio todo que a ABIP sempre fez muito bem, com todos os presidentes, e nós acho que demos uma otimizada nessa questão, sabe, da construção das parcerias. E depois aí, então, através do meu trabalho lá como vice-presidente, eu acho que foi até uma transição natural para o cargo de presidente. Bom, eu acho que o trabalho que eu fui fazendo ao longo do tempo foi me moldando para ser uma pessoa sem nenhuma arrogância, para ser uma pessoa preparada para a presidência da ABIP. Quer dizer, então, foi meio por acaso assim também, sabe? Numa reunião da ABIP, que eu não vou relembrar onde foi, então estava em discussão a sucessão, eu não sei exatamente, a sucessão do Salomão, se não me engano, em que então estava fazendo a chapa do Alexandre Pereira, quer dizer, já tinha sido feita a eleição. A ABIP, aquela época, hoje eu não sei se continua assim, não estou lembrando do estatuto,
mas naquela época elegia o presidente e depois o presidente convidava os vice-presidentes e os diretores, né, os secretários, etc. Então, naquele momento ali, que estava construindo a chapa do presidente Alexandre, o vice-presidente pensava-se ser um vice-presidente de São Paulo. Então, fui apresentado o nome do Rubinho, do Rubens Cacilhas, e não foi, o pessoal de São Paulo não absorveu bem essa ideia. Então houve uma resistência ao nome do Rubens. Aí, nessa discussão ali, naquele momento, o Marcelo, que é diretor da ABIP do Distrito Federal de Brasília, ele pediu a palavra e sugeriu o meu nome para ser vice-presidente na chapa do Alexandre. E assim, meu nome era um facilitador, não tinha resistência. Então fui aceito e a partir dali eu assumi essa posição de primeiro vice-presidente da ABIP. Então eu fui, durante 8 anos, diretor financeiro do Salomão e durante mais 8 anos, primeiro vice-presidente na chapa do Alexandre Pereira. Fiz uma mudança no estatuto. A gente então reduziu, o primeiro mandato foi 4 anos e o segundo 3 anos, que prevalece até hoje o mandato de 3 anos. Eu não sei se foi falado aqui hoje, mas eu acho que a gente teve uma conquista muito grande já quando eu era presidente aqui das entidades mineiras, que foi a conversão de poder vender o pão no peso. Que eu considero uma bobagem, que o pão era vendido na unidade, tinha que dar 50 gramas, e o pão ele tem algumas variáveis que ele pode quebrar mais no peso ou menos, né? Depende da umidade, temperatura de forno, açúcar na massa, uma série de variáveis. E tinha uma resistência muito grande aqui de uma turma aqui, de um movimento, chamava Movimento das Donas de Casa. Eu imagino que outros estados também deveria ter, mas esse de Minas Gerais aqui tinha essa dona, chamava Lúcia Pacífico. Ela era a presidente do Movimento das Donas de Casa. Então ela tinha uma resistência extremamente grande de vender o pão no quilo. Então não podia, tinha que vender na unidade, aquele negócio todo. Nessa época o Salomão era presidente da ABIP e eu era presidente do sindicato aqui. Então tentava-se construir lá conjunto ao Inmetro, de todas as maneiras, vender o pão no quilo e não conseguia. Porque tinha resistência, o Inmetro alegava que era a resistência da Lúcia Pacífico. Aí um determinado dia, eu combinei com o Edinho, nós fomos fazer uma reunião, o Edinho foi fazer uma reunião com o pessoal do supermercado para pegar o apoio deles para apoiar essa tese, e eu fui reunir com a dona Lúcia Pacífico. Aí eu levei duas sacolas de pães, uma pesada com 10 pães e outra sem pesar. Aí eu cheguei para ela e falei: Lúcia, você poderia me dizer o seguinte, eu estou com aqui 2 pães, duas embalagens de pães. Essa aqui está pesada, essa aqui tem 10 pães. Qual das duas será mais confiável aos olhos do consumidor? Essa não está pesada, essa está pesada. Aí ela ficou olhando assim, olhou com quem está olhando por nada e falou assim: eu acho que dessa vez você me pegou. E a partir daí ela apoiou a tese do pão a quilo. O Edinho já tinha convencido o pessoal lá do supermercado, aí o Salomão estava fazendo um trabalho muito forte no Inmetro Nacional no Rio de Janeiro. Então a partir daí nós selamos essa conquista. Eu acho que foi uma conquista grande, porque era muitos problemas que os panificadores tinham com o pessoal do Inmetro. O Inmetro chegava na padaria, pegava lá 5 pães, pesava, se não desse 50 gramas, você era autuado, você pagava uma multa salgada. Então, a partir daí, nós ficamos livres desse problema. O Inmetro Nacional nos autorizou a vender o pão aquilo. Quer dizer, você não é obrigado a vender aquilo, mas está autorizado a vender no quilo. Olha, tivemos muitos, quer dizer, na minha gestão de presidente da ABIP, a gente enfrentou de uma maneira
muito forte aí a questão da NR12, né, que foi um trabalho desgastante, uma questão do Ministério do Trabalho, várias reuniões com o ministro do Trabalho e a coisa não avançava. Fizemos audiências públicas em Brasília, várias, quer dizer, eu me lembro de uma que nós fizemos, que tinha lá o pessoal do Sindicato do Trabalho alegando as questões de cilindro, né, que o cilindro de padaria era realmente uma máquina perigosa. A maioria já nem usava esse cilindro mais, então tinha uma resistência muito grande. Eu me lembro na audiência pública lá com um deputado do Rio Grande do Sul, ele nos colocou abaixo de cachorro, nas palavras dele, para um deputado desses partidos mais radical. Então, assim, foi um trabalho grande, esse trabalho da NR12, mas enfim, né, a gente deu conta do recado e apaziguou essa questão que então não nos falou mais no assunto. Quer dizer, é um assunto, acho que está bem consolidado, um assunto superado. Olha, a gente trabalhou muito para implantar a tecnologia do frio, né, na panificação artesanal, que até então tinha a tecnologia para grandes empresas de pão congelado, essa questão toda, pão de queijo e tal, mas para a padaria artesanal não tinha. Então nós trabalhamos muito para implantar a tecnologia do Free. Nós fizemos uma parceria muito boa com a Prática Equipamentos, que a Prática tinha uma empresa que chamava Climakeep, não sei se tem até hoje. Então a gente fez uma parceria muito grande com o pessoal da Prática, eles trabalham muito assim para conseguir desenvolver a qualidade do pão, para você poder... Um trabalheira terrível na padaria era o padeiro da noite, né? Ou os padeiros da noite. Então a tecnologia do frio, ela permitiu você planejar a produção noturna para o dia seguinte sem ter padeiro necessariamente à noite. Então esse foi um trabalho prazeroso também de fazer, que trouxe uma facilidade importante para o setor da panificação. Foi uma inovação, eu acho que muito atual, né, até hoje, né? Ela continua sendo uma inovação importante, sobretudo nessa questão de hoje, que a gente está com um problema terrível aí da falta de mão de obra, né? Sobretudo mão de obra qualificada, mas de resto a gente está com um problema na mão de obra como um todo. Quer dizer, a tecnologia do frio é um facilitador e há um ganho de escala na produção. Quer dizer, então você amenizou, né? vem dando fôlego para a gente aí no dia a dia. A gente incentivava muito o Dia Mundial do Pão, né, assim, para as ações, para as entidades do Brasil inteiro, e realmente nós tínhamos a missão de levar o conhecimento, levar a tecnologia, levar esse objetivo para todas as entidades brasileiras, para que elas repassassem para as empresas. E eu acho assim que duas coisas que marcou para mim é muito prazeroso. Então, no Dia Mundial do Pão, nós fizemos uma publicidade na Globo, na Rede Globo, no programa matinal da Ana Maria Braga. E então, nesse dia, nós ficamos 1 hora no ar na Globo e em outras entidades, né, no G-Show, nas plataformas digitais. Naquele dia, a panificação foi vista por 30 milhões de consumidores no Brasil inteiro. Então foi algo assim realmente muito marcante na minha gestão. E nós fizemos 2 grandes congressos, né? Nós fizemos um congresso de panificação na Bahia, na Costa do Sauípe,
Então, num primeiro momento, a gente fechou 2 hotéis lá na Costa do Sauípe. Aí nós fizemos uma divulgação muito boa do congresso, aquele negócio todo, e a motivação, aquela coisa toda. Os 2 hotéis esgotaram, nós pegamos um terceiro hotel, esgotou também, quer dizer, então teve gente que se hospedou até fora lá da Costa do Sauípe. Quantas pessoas foi esse congresso? 2.000 pessoas. E depois, no congresso seguinte, salvo melhor juízo, acho que era de 2 em 2 anos, a missão de fazer o congresso, o Congrepan. Então nós fizemos o congresso de panificação no Costão de Santinho, em Santa Catarina, que foi um sucesso maior ainda. Esse congresso, aí nós chamamos o pessoal da CIPAM, da UIBC, então fizemos um congresso internacional no Costão do Santinho e tivemos, assim, marcou os palestrantes, né? Entre muitos que vieram, o melhor padeiro da França, foi eleito a melhor baguete da França. Nós trouxemos o dono da padaria, que fez a melhor baguete da França, trouxemos o confeiteiro da rainha. E nós tivemos como palestrante lá o maestro João Carlos Martins, que tem uma história de superação de vida muito bacana. E tivemos o âncora da Band, o Boechat, que marcou, ele fez uma palestra muito boa e pouco tempo depois ele veio a morrer num acidente de avião. Quer dizer, então, assim, possivelmente deve ter sido uma das últimas palestras dele, né? Então, foi muito bacana esse congresso do Costão de Santinho, que foi um congresso internacional com a presença, esgotou também a 2.000 e tantas pessoas, inscrições, e sempre a gente procurou fazer esses eventos. Era um investimento muito grande, né? A estrutura, os palestrantes, essa coisa toda, né? Deslocamento e tal, mas a gente sempre procurou fazer os eventos autossustentáveis e a maioria superavitários. Quer dizer, então esses eventos sempre botavam dinheiro no caixa da ABIP. Quer dizer, então era assim, você tinha 2 missões, fazer bem feito e fazer superavitário. Pois é, a ABIP para mim é uma entidade por excelência, né? É um colégio de líderes, né? Que você você como presidente fica com a missão de coordenar um colégio de líderes, né? Todos são liderança em suas regiões, e o que representa o seguinte: a ABIP ela tem que fazer um trabalho junto, né, às autoridades e ao segmento da panificação, que possa nortear a sua perenidade, né, e a defesa dos interesses da panificação como um todo, seja na qualificação, seja na qualidade, seja na questão do trigo, né? Enfim, extremamente importante a ABIP na vida da panificação. Bom, a ABIP, naturalmente, né, ela tem assento na CNI, na Confederação Nacional da Indústria, né? Tem como sede Brasília, e o seu foco é o interesse da panificação, desenvolver a defesa de interesses dos panificadores. Quer dizer, a gente tem uma vida confortável, como no bom sentido, para tocar a panificação no dia a dia. Eu acho que muito em razão de ter uma entidade como a ABIP defendendo os nossos interesses, seja eles quais forem, né, que a cada época você está sendo atacado muitas vezes por alguém, né? Uma concorrência desleal, como é muito comum se ver no Brasil afora, aí, outros segmentos vendendo pão muitas vezes muito barato. Então, assim, muitas vezes, na minha época de presidente, acredito eu que os demais presidentes também sejam da mesma forma, a gente está lá socorrendo, né, ou intermediando uma defesa de interesse nesse sentido, né, junto a seja lá o que for o problema. Então,
E eu diria o seguinte, né, a Associação Brasileira está para os planificadores, assim como o Conselho Regional dos Médicos, dos Engenheiros e tal, estão para os seus segmentos profissionais. Numa palavra, com certeza, sem nenhuma dúvida, gratidão. Eu sou muito grato o que a BIP me proporcionou. Eu assim, fui muito questionado muitas vezes por familiares ou amigos. Você faz um trabalho desse aí, viaja aí para tudo quanto é lado, sacrifica sua família, etc, etc, sem nenhuma remuneração. Que é isso? Mas o que acontece? Eu sempre vi o seguinte, eu fui muito abençoado por Deus nas minhas conquistas. Então, o trabalho que eu, quando fazia, e até hoje faço, porque a gente ainda faz alguma coisa, né? Eu sou presidente do Conselho de Educação da FIENG, então a gente tem uma missão muito grande lá na federação. Eu acho que isso é o seguinte, eu estou devolvendo, de certa forma, aquilo que Deus me abençoou. Então, é bacana isso de fazer, né? Assim, eu me sinto abençoado por Deus, e quando eu estava nessa missão da ABIP, o sentido para mim era esse, se eu puder proporcionar uma melhora de uma empresa, de um sindicato, se eu pudesse fazer isso, e a gente tentava fazer, era a devolução daquilo que Deus me abençoou. Olha, a pessoa que me ajudou, não assim na visão de negócio, mas a pessoa que sempre me motivou muito, me encorajou muito sempre, foi a minha mãe. Eu sou muito parecido com ela, sabe? Assim, nas maneiras de agir, de pensar enfim, né? De interagir com pessoas, sou muito parecido com a minha mãe. Então, só para relatar uma experiência de vida. Meu pai também sempre foi um grande companheiro, uma pessoa muito boa, mas uma coisa que aconteceu assim, quando eu, aos 24 anos, eu estava indo para empreender no setor da panificação, então eu tinha um emprego, um bom emprego. Meu pai disse para minha mãe, mas esse rapaz está muito sem juízo. Eu era solteiro, naturalmente, e abandonar um emprego bom, garantido, seguro, desse que ele tem, para ir para um negócio de risco? Como assim? Aí minha mãe me relatou isso, e eu disse para ela, mãe, você pode dizer para ele o seguinte, emprego por emprego, se o meu negócio der errado, eu vou conseguir outro, mas está na minha veia de ser empreendedor. Eu sei que é arriscado, vai ser uma tarefa difícil, mas estou empreendedor a partir de hoje. Então, e aí quando eu fiz minha primeira padaria, minha primeira empresa, a panificadora Souza Oliveira, então assim, 60 dias depois de inaugurada, a gente vendia o que dava conta de fabricar. Quer dizer, eu fui para um lugar, eu tive essa padaria num lugar mais carente, tinha muita gente, tinha uma enormidade de pessoas, um lugar com um potencial muito grande, e nós acertamos muito bem no ponto e no produto, então nós assim, arrebentamos de vender, assim, com 60 dias, o forno ficou pequeno, o equipamento ficou pequeno, quer dizer, então nós tivemos um sucesso muito grande, foi muito acertado e eu sou muito feliz por isso. E tem muitos padeiros que sucedeu-se aos pais, né? Os meus pais, eles são pessoas do interior e tinha fazenda, gado, mexia com essas coisas. Então, quer dizer assim, eu sou o primeiro padeiro da família. Hoje a gente tem 4 unidades, né? Os filhos, sócios, parentes em sociedade,
mas assim, eu fui o fundador da minha empresa. Então, a minha mãe, o incentivo dela era na coragem mesmo, assim, tipo, né, não, vou estar do seu lado sempre, aconteça o que acontecer, eu estou do seu lado, estou aqui para te ajudar e assim, eu trabalhava tanto nessa época que, assim, nos primeiros meses, ou os primeiros 2 ou 3 anos, eu trabalhava tanto que hoje às vezes eu me lembro disso. Eu levantava de manhã, 3h30 da manhã, às vezes eu não acendia a luz, calçava a meia e o sapato e a roupa que já estava no jeito, sem acender a luz para não perder tempo. E saía alucinado para a padaria, que tarefa lá era grande. Era o dia inteiro e terminava, eu ia embora por volta de 7 horas da noite. E isso durante algum tempo foi um ritmo de segunda a domingo, sem férias, sem viagem, sem nada. Mas foi muito vencedor esse período, compensou muito essa batalha. Bom, vamos falar de 2 pontos. Vamos falar da parte de tecnologia, né, vamos dizer, do processo de fazer. Quer dizer, quando eu comecei, fazia o pão nos tabuleiros, né? Puxava a dobra, era a lona, você tinha que puxar a dobra, e tinha o forneiro de pá, que não usa mais. Hoje, se a gente tivesse isso até hoje, nós estávamos perdidos com essa mão de obra escassa e ruim que a gente tem. Então, era um processo extremamente doloroso. Você tinha os tabuleiros, né? Quem é padeiro mais antigo sabe do que eu estou falando. Tinha os tabuleiros, as lonas, então puxava a dobra, que puxar a dobra, você punha um pão médio, uma baguete e trazia o pano, punha outro, trazia o pano para o pão não colar um no outro. Fazia as chamadas massa encostada, que era, você fazia como se fosse um fermento natural, você misturava parte daquela massa na farinha e dali então o pão ficava extremamente saboroso. Quer dizer, então essa era a dificuldade. Quer dizer, então a mão de obra era muito maior, né? Você tinha muito mais mão de obra necessitava de muito mais mão de obra para fazer o pão. Hoje a tecnologia com as assadeiras, então você hoje já faz o pão direto na assadeira, então ele não assa mais no lastro, que naquela época necessariamente você tinha que ter o forneiro, porque entrava lá no forno com a pá para pôr o pão, depois entrava de novo para tirar. Aquilo é um negócio terrível. Vamos dizer, na década de 80, década de 90, até quase na virada do milênio, aí eu acredito que prevaleceu isso. Bom, o setor evoluiu muito para a área de alimentação como um todo, que é algo que eu acho assim, extremamente importante, porque o que acontece, na minha visão? Nós continuamos com um consumo de pão estabilizado, o consumo de pão não aumenta. A competição, os competidores, aumentou de forma absurda, né? Hoje, assim, então o pão era vendido por padarias na sua maioria padarias artesanais, e supermercados, por exemplo, eram poucos, eram poucas unidades nessa época, né? Assim, tinha muita mercearia pequena no bairro e tal. Então, o que acontece? O setor supermercadista evoluiu muito, abriu muitas lojas, é um competidor muito importante hoje. Então, é importante hoje, a panificação está muito qualificada, muito bem treinada na área de atendimento, de produção, de gestão. Aí na área de gestão, nesse período nosso aí, eu ajudei ajudei a configurar aqui o PROPAN, que é o Programa de Apoio à Panificação. Foi assim, eu tenho comigo, eu tenho uma opinião própria, que o PROPAN é um divisor de águas.
Então a panificação é uma até o Propan e é outra depois do Propan. O Propan trouxe uma visão, uma capacidade de colocar números, né? Quer dizer, então hoje na gestão você tem números, quer dizer, então você quantifica ali, eu estou pagando quanto de aluguel, estou pagando quanto disso, quanto daquilo, e você confronta ou traz do Propan, esqueci a palavra aqui que eu queria falar, mas você traz essa pessoa que vai desenvolver um planejamento, né, do seu negócio, da sua empresa, e colocar números. Quer dizer, então com isso você tem uma visão do negócio capaz de te assegurar que você está com uma gestão eficiente, boa, ou não, ou você precisa evoluir, ou seus custos estão muito altos, ou você está vendendo pouco. Então, na gestão do Salomão, nós fizemos o Propan aqui em Minas Gerais. Ele era presidente da ABIP, mas as pessoas são daqui, né? O Márcio Rodrigues, que é meu consultor até hoje. Então, é o seguinte, a Associação Mineira colaborou muito no processo de implantação do Propan. E depois nós fizemos, na minha gestão, o ITPC, que é Instituto de Tecnologia da Panificação e Confeitaria, na ABIP. E eu não sei nem como que está o ITPC hoje, mas nós fizemos e continuamos. Quer dizer, o Propan, na minha gestão, tinha um lugar cativo nas reuniões da ABIP, que a gente já achava extremamente importante levar aquela visão tecnológica de gestão, né, e eu acho assim, o Propan foi um divisor de águas e que nós demos continuidade, assim, com muito. Inclusive criamos um Instituto de Tecnologia, com esse objetivo de ter na ABIP um órgão multiplicador de conhecimento de gestão. Então eu acho que continua sendo, né? Por exemplo, até hoje, na minha empresa, eu uso a mesma metodologia. Olha, nós estamos num momento importante da ABIP, né? Eu acho assim que possivelmente nós estamos terminando um ciclo na ABIP, que começou, eu não sei exatamente com quem começou, mas passou pelo Edinho, Salomão, enfim, Alexandre, depois do Alexandre eu e com o Paulo. Eu acho que nós estamos fechando um ciclo de uma geração, né, que alguns mais novos, né, como o Alexandre, talvez depois do Alexandre eu seja o mais novo, depois, enfim. Então esse ciclo, eu acho que ele está terminando. Então nós temos que ajudar o Paulo Meneghelli, o atual presidente, nesse processo de busca de ter uma assertividade grande no futuro, no futuro gestor da ABIP. Quer dizer, ou seja, o próximo gestor da ABIP, seguramente ele será de uma outra geração. Ele não, né, esse ciclo nosso, a não ser que eu esteja muito enganado, mas pela idade das pessoas, ele eu acho que termina com o Paulo Meneghelli. Então nós precisamos ser muito assertivos na busca de construir caminhos que vai nortear esse futuro que se aproxima, né? O Paulo deve ter mais um ano de mandato, não sei exatamente, e assim, certamente ele é uma pessoa muito capaz na articulação, mas é preciso ser muito assertivo para nortear esse futuro que se avizinha. Olha, o setor da panificação não é para aventureiros, seguramente não é. Assim, a pessoa que queira vir militar empresariar nessa área da panificação, seguramente ele precisa se qualificar com conhecimento, buscar junto aos sindicatos, às associações,
conhecimento de mercado, né, obedecendo às várias normas regulamentadoras aí de Anvisa, de vigilância sanitária, a questão municipal, questão estadual, municipal, estadual e federal. É extremamente importante que a pessoa se qualifique para isso. É um setor, acho que extremamente prazeroso também de trabalhar, né? Se não fosse, eu não estaria há 40 anos, mas você transformar matéria-prima em produto acabado, e esse produto é o pão, eu acho assim, o pão é muito simbólico na vida do cristão, e além de sustentar pessoas, sustenta muitas famílias, né, na forma de emprego, na forma do empreendedor. Então é sagrado a questão da panificação. Mas para dar certo, tem que ter conhecimento. Quer dizer, eu acho assim, qualquer negócio é pessoas e processos. São os dois P's, né, de pessoas e processos. Então a pessoa tem que estar muito qualificada e buscar o conhecimento dos processos. Se fizer tudo isso, seja bem-vindo. E os que ainda, se já milita no setor e que não tem por detrás essa visão de conhecimento, eu acho que nunca é tarde para aprender. E a panificação, eu acho que é um aprendizado sempre, né? Por muito que você conhecer, por muito que você souber, você está aprendendo todo dia, precisa evoluir todo dia, quer dizer, conceitos, tecnologia, enfim. O setor da alimentação como um todo, hoje, eu acho que é um caminho em paralelo com a panificação, quer dizer, é importante você ter isso junto, né? Você ter dentro da sua loja a área da panificação e alimentação, né? Ali o lanche, o café, sanduíches, se for o caso, o almoço, sopas, enfim. Eu acho que esse é o caminho, e é um caminho trabalhoso, mas muito prazeroso. Quer dizer, aqueles que estão vindo sejam bem-vindos. Talvez eu tenha pulado um fato relevante, o seguinte: na nossa gestão nós fizemos um programa, ou um trabalho, eu não lembro nem direito assim, nós elegemos o Gurgel, acho que você já conheceu o Gurgel, como o melhor padeiro das Américas. Então acho que foi um fato relevante. Um fato também da história assim, que talvez mereça registro. A gente estava numa missão na China, na época o Alexandre era presidente, e assim, curiosidade, e eu era diretor secretário da Federação das Indústrias. Quer dizer, então tinha uma reunião do Conselho de Representantes aqui, que é o órgão maior da FIENG. E o secretário tem um papel importante de compor a mesa de diretoria lá com o presidente e uma pessoa da área sindical. Então, como eu não estava no Brasil, iria o segundo secretário para compor a mesa. E o presidente da FIENG, que era o Dr. Robson Andrade, que foi essa pessoa que apoiou esse projeto Companheiros do Dever, quer dizer, um projeto que custou uma baba de dinheiro, então eu devia um respeito muito grande para ele. Então eu tive que sair da China e voltar para o Brasil para participar de uma reunião do Conselho de Representantes da FIENG. Olha só o tamanho da empreitada. Isso aí eu queria, não sei se é parte da fala, mas eu queria registrar também que eu acho que o Paulo Meneghelli está fazendo algo que de alguma forma foi feito alguma coisa no passado. Tem um livro ou dois da ABIP, mas eu acho assim, de lá até aqui, tem uma parte muito grande de coisas, né, que foram muito relevantes para a história da ABIP,
Então eu acho que esse trabalho que você está fazendo, capitaneando aí na orientação do Paulo, eu acho assim, extremamente relevante, algo extremamente importante de ser feito realmente para não perder essa história e acho que inclusive as outras entidades, talvez até aqui, por exemplo, eu como sou da Federação das Indústrias aqui, eu não tenho conhecimento que tenha nada parecido na indústria maior, que é a federação, que eu acho que deveria ter, é relevante, é um negócio relevante para você registrar a história, né? Como está lá a foto dos ex-presidentes lá na ABIP nas federações de indústria também tem, mas nada melhor do que você escrever a história, né? Está registrando.